Olá, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 13, versículo 22, onde o texto diz: Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A trajetória do povo de Israel no deserto é uma trajetória rica de ensinamentos, porque estamos diante de uma história onde um povo é colocado no deserto, mas esse povo não é abandonado no deserto. Esse povo é sustentado por Deus no deserto. Deus envia uma coluna de nuvem para guiar o povo durante o dia no deserto, porque o deserto é um lugar escaldante, um lugar de muito sol, é algo muito ruim de se caminhar. E Deus enviava uma nuvem, uma coluna de nuvem, para proteger aquele povo do sol. E à noite, uma coluna de fogo também para cuidar daquele povo. É interessante que nós estamos diante de um Deus que coloca um povo no deserto, mas é um Deus de providências. É um Deus que sustenta aquele povo. Não é um Deus que coloca no deserto e deixa simplesmente o povo no deserto. Às vezes, quando nós estamos enfrentando aos nossos desertos, é de costume achar que Deus nos colocou no deserto, mas não vai cuidar. Pelo contrário, Deus coloca no deserto, mas Deus sustenta, porque Deus enviava alimento, Deus cuidava daquele povo, protegia aquele povo, guardava aquele povo. Não interessa o deserto que você se encontra, mas eu quero que você creia que Deus está cuidando de você. Deus é a sua fortaleza. Deus é imutável. O cenário que você se encontra, a fase que você se encontra não muda, não altera a pessoa de Deus. Deus continua sendo Deus. Às vezes nós olhamos para o deserto como um castigo, mas o deserto é um lugar onde nós nos aproximamos mais de Deus, onde nós buscamos ter mais fé em Deus. O deserto é um lugar de crescimento. Só que às vezes nós olhamos para aquele momento. Nós não buscamos entender e tentar entender pelo menos que se estamos ali porque Deus quer tratar algo em nós e nós precisamos ser tratados por Deus. E às vezes precisamos glorificar Deus pelos desertos que Deus nos coloca, porque ali nós podemos nos aproximar mais de Deus, ali nós buscamos mais a Deus, porque de costume, quando as coisas caminham muito bem e nós deixarmos Deus de lado e não buscarmos Ele como deveria ser buscado, a nossa oração não é uma oração intensa, não é muitas vezes uma oração verdadeira, é uma oração simplesmente uma oração porque tem que ser feita, mas não é algo verdadeiro. E é por isso que muitas vezes nós enfrentamos certas lutas em nossas vidas, certos desertos em nossas vidas. Mas creia no Senhor, creia no poder do Senhor, porque Deus tem cuidado do seu povo. Deus sustentou aquele povo no passado e Deus continua sustentando. E é de costume nós perdemos a fé nos desertos que nós enfrentamos. Mas não perca, porque a palavra do Senhor nos orienta que sem fé nós não podemos agradar a Ele. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar no Senhor, porque Deus não volta atrás nas suas promessas. As promessas do Senhor continuam de pé. E esse deserto não é para morte, esse deserto é para crescimento espiritual, é para amadurecimento espiritual. E tem desertos que nós enfrentamos que nós não entendemos o porquê nós estamos passando por aquilo, mas quando chega um determinado tempo, nós vamos entender, porque através de desertos dolorosos, grandes ministérios são revelados. Grandes ministérios são levantados por Deus. E Deus está no controle da sua vida, Ele está no controle de tudo. Ele tem cuidado, por mais que você não está vendo. Mas Deus, assim como enviou providências no passado para aquele povo, Ele também está enviando providências para você. Confie, descanse no Senhor, Ele tem cuidado de você. Amém?